isso. Há móveis sombrios, lareiras, lustres, velhos quadros de família. Há também grandes janelas abertas para um parque, por onde se filtra uma luz dourada de fim de tarde. Eu estava lá, participando de uma recepção para muitos convidados. Eu morava lá, com minha tia-avó, que era dona da propriedade. Durante o almoço, ele não cessara de olhar para mim. Estávamos sentados a uma longa mesa, bem distantes um do outro. Aquele rosto me perturbava, mas de maneira agradável, com uma vaga reminiscência. Parecia-me o segmento de algo cujo começo eu havia esquecido. Uma continuação, eu não sabia bem do que. Fiquei ainda mais intrigado ao me dar conta, mesmo sem qualquer confirmação dela, que a jovem, ao contrário, não havia perdido o fio da meada. Não havia perdido, mas não o daria de volta. A menos que ele, de sua parte, estendesse a mão para recebê-lo. Fim do almoço, a dispersão dos hóspedes finalmente nos colocou frente a frente. Ou melhor, nós dois tacitamente nos deixamos ficar para trás, para podermos conversar a sós. Ela veio sorrindo, atraente e simpática, ainda que bem mais velha. Mais velha do que quando a vira pela primeira vez, se é que a vira alguma vez na vida. Aquele sorriso era, quem sabe, uma retribuição por eu ter lhe dedicado meu pensamento nas 2 últimas horas, coisa que ela sem dúvida adivinhara. De fato, eu me lembrava dele, assim como ele de mim, só que eu me lembrava muito melhor. Aquele sorriso iluminando-me preencheu a lacuna e recuperou o elo perdido. Nós já nos encontramos. Sim, nós já nos encontramos. Há muitos anos atrás. É verdade. Eu tinha certeza. Onde foi mesmo? Foi na Itália, não foi? Foi. Agora então, ouvindo a sua voz, me lembro de tudo. Bom, eu vou lhe confessar que estou um pouco desapontada. Por quê? Eu estava certa que o senhor tinha se esquecido completamente. Não. Por que julgou que eu tivesse uma memória tão má? Não é isso. Eu não imaginava que provocaria no senhor uma impressão que pudesse lhe voltar à memória tantos anos depois. Pois se enganou redondamente. Me recordo da senhora muitíssimo bem. Mas deixe-lhe fazer uma pergunta. Se eu não dissesse nada, a senhora teria falado? Afinal, a senhora se lembrava? Teria mencionado o nosso encontro? Não sei. Acho que não. Por que não? O que eu queria mesmo era dar ao senhor a oportunidade de se lembrar. Então, se eu não dissesse nada, teria sido uma pena. O que teria sido uma pena? Perder essa lembrança? Pena nenhuma. Não haveria nada, lembrança alguma a perder. Para que resgatar o passado, se a memória o apagou? Se a lembrança não se impõe... E quem disse que ela não se impõe a despeito de nós? Se fosse assim, nós não poderíamos ter esperado um almoço inteiro para descobrir que já nos conhecemos. A memória nem sempre é imediata. Às vezes ela demora para chegar. O que não impede que, ao mesmo tempo, possa ser extremamente violenta. Tenho as minhas dúvidas. Aliás, eu nem tenho certeza se o senhor se lembra mesmo daquele encontro. Como se fosse ontem. Vou lhe provar. Não, por favor, não se sinta obrigada. Eu faço questão. Escute só. Foi em Roma. Há cerca de 8 anos. A senhora estava com uma tia e uma governanta. Nós nos encontramos no fórum, não foi? Caiu uma tempestade. Foi forte, mas durou pouco. Nos abrigamos numa cabana em meio às árvores. Viu como lembra? Passada a tempestade, fomos a Tivoli. Ou a outro lugar qualquer, disso não estou bem certo. Era uma excursão de qualquer maneira. Me recordo do toldo branco de uma charrete. Fazia um calor sufocante. Me lembro perfeitamente de um toldo branco. O senhor não se lembra de nada. Não foi em Roma, foi em Nápoles. Não faz 8 anos, faz 10 anos. Tem certeza? Absoluta. Com
Como o senhor vê, não há nada a fazer. Eu acho melhor nos reunirmos aos outros hóspedes. Anoitecera, e a maioria dos convidados já havia se despedido. Menos ele. Eu voltei para fechar as janelas e lá estava ele, no mesmo lugar onde havíamos conversado. Ela fez um ar de espanto. Mas talvez não estivesse assim tão surpresa quanto parecia. O senhor ainda está aí? Fiquei para tornar a vê-lo. Irritou-se porque eu desmascarei seus equívocos? De jeito nenhum. Para dizer a verdade, eu achei delicioso só ela me mostrar que na ânsia de fazer tudo certo eu tinha lembrado tudo errado. Quase tudo. Quer dizer que algumas coisas acertei? Algumas. O toldo branco, por exemplo. Só isso? O calor terrível. Mas eu estava com um casal de amigos italianos, e não com titia, e muito menos com uma governanta. E a tempestade? Outro de seus poucos acertos. Foi mesmo breve e forte, mas foi em Pompeia, não no fórum. A cabana que nos serviu de abrigo era em meio às escavações. Os arqueólogos acabavam de fazer uma descoberta muito importante. Nós estávamos fascinados com essa descoberta. E que mais? Que outras correções? Foi só isso que aconteceu. Só isso? Que pena. O senhor, afinal, se lembrava de bem pouca coisa, não é? Lembrava-me da senhora. Do seu rosto. Da sua voz. O que havia esquecido era o lugar onde eu tinha visto esse rosto e ouvido essa voz. Como vê, apesar de tudo, eu me lembrava. Justo o suficiente para saber que havia esquecido. De repente, tudo se tornara estritamente história. E não sobrou mais nada para ser evocado. Nós dois ainda esperamos um pouco para ver se conseguíamos espremer mais uma ou duas lembranças. Eu acho melhor desistir. Não nos tomou muito tempo mesmo pôr tudo na mesa, como as cartas de um baralho. Não havia muitas cartas, o baralho estava incompleto. O passado evocado não nos podia dar mais do que continha. Apenas aquele encontro remoto na Itália. Ela com 20 anos. Eu com 25. Estávamos diante de uma oportunidade perdida. O que se há de fazer? Afinal de contas, não aconteceu nada de extraordinário, nada de marcante nesse dia. Nosso barco não virou para o senhor me salvar. Nem ninguém tentou roubar minha bolsa. Teria sido maravilhoso. Eu perseguindo o ladrão. Ou então se eu tivesse pego malária. Sozinho num quarto de hotel. Eu iria cuidar do senhor. Escreveria para a sua família. Na minha convalescença teríamos passeado juntos. Se qualquer coisa assim tivesse acontecido, nós hoje teríamos nas mãos algo de mais palpável. Mas não. De mãos vazias íamos nos separar. Havíamos tentado e havíamos falhado. Então aconteceu que justo nessa hora, exatamente porque tudo havia falhado, eu decidi por minha conta assumir o caso, salvar a situação. O que ela disse, eu senti que ela vinha guardando na esperança de não ser preciso falar. O que ela trouxe à tona iluminou tudo e forneceu o elo. O elo que eu tão frivolamente havia perdido. Bom, para falar a verdade, aconteceu sim uma coisa extraordinária. Ah, foi? O senhor me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Uma coisa que desde então me fez pensar no senhor muitas e muitas vezes. O que foi? O que? Diga. Atravessávamos de barco a Baía de Nápoles, em direção a Sorrento, para aproveitar a brisa. O toldo branco era do barco. Viu? Minha memória não é assim um desastre, afinal. Não cante vitória ainda. O senhor se lembra do toldo branco do barco, só. O que o senhor me disse naquele dia. E era tão importante, tão maravilhoso. Isso o senhor esqueceu, não foi? É. Realmente acho que não vou conseguir me lembrar. No entanto, me recordo agora claramente do nosso passeio em Sorrento. Me conte, o que foi que eu disse? Eu não sei se devo.
É uma responsabilidade muito séria recolocar de repente alguém diante do que era 10 anos depois. Responsabilidade? No caso do senhor ter mudado de lá pra cá, ter se distanciado do que era, isso seria horrível. Ou não? Valeria a pena, quem sabe, eu compreender quem eu era? Além do mais, quem é que lhe garante que eu não seja indo mesmo? Nesse caso, com certeza se lembraria de mim. Eu estava mais surpreso do que envergonhado. Sabia que o que quer que ele tivesse dito há 10 anos, na Baía de Nápoles, sob um toldo branco, não era nada de vulgar. Nenhum galanteio, nenhuma proposta idiota. Não, o senhor não foi inconveniente. Então, pelo amor de Deus, me conte, o que foi que eu fiz? Juro que eu tenho medo. Se o senhor conseguiu escapar, não terá sido melhor? Mas se a senhora não conseguiu, por que haveria eu de escapar? Eu não consegui escapar do que eu era há 10 anos? Do que eu era. Aliás, devia ser um perfeito idiota. Provavelmente disse um monte de asneiras. Mesmo assim, eu gostaria de saber, pela senhora, que espécie de idiota eu Se era. eu achasse um idiota, a coisa de que estou falando não teria ficado gravada na minha mente. Então? Era sobre o senhor mesmo. Eu esperei que ele finalmente se lembrasse. Em vão. Resolvi então queimar etapas. Já aconteceu? A lembrança me atingiu como um raio. Então eu contei para a senhora, não tinha acabado de falar e já me arrependia. E se não fosse a isso que ela se referia? Estaria me entregando. Foi uma confidência. O senhor não me conhecia, eu não o conhecia. É assim que as confidências acontecem entre estranhos. Eu vou lhe perguntar de novo se aquilo de que o senhor falava já se passou. Eu estava atônito. Mas passado o primeiro choque, o fato dela deter em suas mãos uma coisa tão íntima a meu respeito, começou a me parecer prazeroso. Ela era a única pessoa no mundo a saber. E soubera durante esses anos todos, enquanto que para mim se apagara inexplicavelmente a lembrança de ter um dia lhe soprado meu segredo. Não será porque o senhor se abriu também com outras pessoas? Com ninguém. Absolutamente ninguém. Então eu sou a única pessoa a saber? A única no mundo. Bom, eu também não falei nada pra ninguém. Nunca. Nunca repeti o que o senhor me disse e jamais repetirei. Por favor, não o faça. Está bem assim como está. Com certeza. O senhor se sente ainda da mesma maneira? Aquilo tudo vinha a mim como uma revelação. Durante tanto tempo eu me julgara abominavelmente sozinho. Mas não. Eis que não estava nem um pouco. Não estivera por uma hora sequer, desde aquela tarde em Sorrento. Eu é que estivera sozinha, em consequência da imperdoável infidelidade dele. Ao revelar-me o seu segredo, ele me pedira que eu ouvisse, que eu aceitasse, sem rir dele. Ela me atendera lindamente durante 10 anos. Eu, pois, devia lhe expressar a minha infinita gratidão. Mas para isso, precisava saber que impressão havia causado nela. E como foi precisamente que eu lhe contei? Foi muito simples. Contou que sempre teve, desde muito jovem, no mais fundo de si, a sensação de estar sendo poupado para algo raro, estranho, algo prodigioso, terrível até, que mais cedo ou mais tarde terminaria acontecendo. Uma espécie de fado, de sina, que o senhor sentia em sua própria carne como uma premonição, uma certeza. Algo que quando viesse o esmagaria. Chama isso de muito simples. Sim. Talvez porque quando o senhor falou, eu achei que havia compreendido. E compreende mesmo. O senhor ainda tem esse sentimento? Havia tanta coisa a dizer. Essa fatalidade, o que quer que seja, ainda não veio? Não, não veio. Sabe, não é nada que eu deva fazer, realizar na minha existência. Nada que me traga glória, celebridade. Eu não seria idiota de ter essas ilusões. Até seria melhor se fosse. É algo que o senhor tenha simplesmente que se submeter. Bem, digamos, algo que eu tenha de esperar, de enfrentar,
de ver de repente romper da minha vida, provavelmente destruindo a minha consciência, me aniquilando. Ou talvez então, alterando todo o meu universo, atingindo até a raiz do meu ser e me deixando só, desarmado diante das consequências da catástrofe. De qualquer maneira, seria obrigado a aceitar tudo isso. Mais ainda, a reconhecê-lo como sendo a minha finalidade. Mas isso que o senhor descreve não seria tão somente aquela espera, aquela expectativa diante do perigo, perigo familiar, conhecido de tantos, de se apaixonar por alguém? A senhora me fez essa pergunta debaixo daquele toldo branco? Não, eu não era tão descontraída naquela época. Mas é o que me ocorre agora. Também a mim já ocorreu. Talvez não me esteja reservado mesmo nada mais do que isso. Mas se fosse só isso, acho que eu já teria me dado conta. O senhor já amou alguém. E não sobreveio o cataclisma, não foi o grande acontecimento, é isso? Eu estou aqui. Como vê, não foi nada tão arrasador. Então não foi amor. Mas eu achei que era. Senti como se fosse. Foi maravilhoso. E foi miserável também. Mas não foi estranho. Não foi prodigioso. Não como deve ser a minha aventura. Ah, então o senhor quer alguma coisa que aconteça só para o senhor. E nunca, ninguém, jamais conheceram. Não se trata de querer. Deus sabe que eu não quero nada. Violência iminente. Era óbvio que agora ele também estava gostando de falar naquilo. Eu não vejo como uma coisa necessariamente violenta. Vai ser inevitável apenas. Quando chegar, vai ser impossível. Absolutamente impossível que eu me engane. Saberei que é ela. Penso nela simplesmente como sendo a coisa. A coisa vai aparecer por si mesma, naturalmente. Uma coisa ao mesmo tempo extraordinária e natural. Extraordinária? Não para mim. Para quem, então? Bem, digamos, para a senhora. Ah, eu vou estar presente? A senhora está presente desde que ficou sabendo. Sim, mas presente a catástrofe? Depende apenas da senhora. Se quiser esperar comigo. O senhor tem medo? Não me deixe agora. O senhor tem medo? Acha que estou sendo tolo? Um doido, inofensivo? Não, eu entendo. Eu acredito no senhor. Quer dizer que a senhora sente que essa minha obsessão, essa espécie de fardo velho que eu arrasto, pode corresponder a alguma coisa de real? Real, muito real. A senhora vai esperar comigo? O senhor tem medo? Eu lhe disse que tinha medo em Sorrento? Não. Não me falou nada sobre isso. Então não sei. Não sei se tenho medo, mas gostaria de saber. Talvez a senhora possa me dizer quando eu tiver. Quando a coisa acontecer. Se esperar comigo, a senhora verá. Então, muito bem. Foi um trato selado para sempre. Eu vou esperar com o senhor. Deu início a uma intensa ligação entre nós. Com o falecimento da minha tia-avó, eu herdara uma pequena casa na cidade. Graças a essa nova independência, nós pudemos nos ver mais a miúde. Em vez das breves escapadas de antes, visitas rápidas a galerias e museus, nós agora podíamos passar várias horas juntos, na aconchegante sala de estar da minha casa. Sentíamos que não estávamos mais flutuando nas cabeceiras do rio. Agora o barco ia sendo rapidamente levado correnteza abaixo. Às vezes eu ainda me perguntava o que me levara àquela confissão no barco de Sorrento. Nunca fizera parte dos meus planos que uma outra pessoa viesse a saber. Seria impossível, aliás, esperar uma outra coisa de um mundo indiferente, além da zombaria e do desprezo. Mas a minha revelia, o misterioso destino me fizera abrir a boca. E com a pessoa certa, aliviando assim a aspereza do meu segredo. Ela era, sem sombra de dúvida, a pessoa certa. Por quê? Bem, porque ali estava ela. Às vezes eu acho que abuso demais da sua paciência. Por que não, se eu permito? Com que seriedade, com que dedicação ela cumpria o papel de acólito no ofício dos meus mistérios.
Mas você tem sua vida pessoal, Minha vida pessoal? suas exigências, suas peculiaridades. Sem dúvida. Pode lhe acontecer coisas, hein? Aventuras. E você, como amigo, tem que levar isso em conta. Não quero ficar me impondo demasiado. Ficar o tempo todo só falando de mim, da minha predestinação. Você está se acusando de egoísta. Está. Eu que sempre me considerara a pessoa mais desprendida do mundo. Afinal, carregava discretamente a minha pesada carga sem mostrá-la a ninguém. Não queria incomodar ninguém com a excentricidade da minha obsessão. Respeito os outros à distância. Trato todo mundo com bastante civilidade. De fato, ele era um homem de muito boas maneiras. Embora em sociedade fosse talvez uma companhia um tanto sem graça. Sempre me vi como um sujeito razoavelmente... Não. Extraordinariamente desapegado num mundo ganancioso. Com relação a você, porém... É assim a nossa amizade, não há nada a fazer. Nada que se possa mudar. Você acha? Alguma vez eu me queixei? Alguma vez eu disse que queria mudar o que quer que fosse? Você seria incapaz de fazer a menor insinuação. O menor gesto para provocar uma mudança. Estamos de acordo há muito tempo que o meu papel na nossa história é de servir de confirmação à sua. Se você se culpa de egoísmo e me expulsa do campo de batalha, aí sim estará me negligenciando. Você se dá conta de que pelo rumo que as coisas tomaram, aos olhos de todo mundo, essa nossa relação, essa nossa amizade, devia assumir a forma do casamento? Você está me fazendo uma proposta? Não. Isso é que é terrível. As próprias bases da nossa intimidade tornam impossível o casamento. Você pensa assim? Estou absolutamente convencido. Totalmente impossível. Essa minha espera, meu fantasma, não é um privilégio que um homem possa compartilhar com a mulher. Não seria direito? Com uma amiga, talvez. Jamais com uma esposa. Jamais. É pavoroso demais. Alguma coisa está lá. Esperando. Nas curvas, nas dobras do tempo, dos meses, dos anos, como uma fera espreita na selva, prestes a dar bote. Pouco importa se a fera na tocaia vai me matar, ou se sou eu que vou matá-la. A única coisa certa é o seu bote. Você há de convir que um homem de bem não tem o direito de se fazer acompanhar por uma dama na caça ao tigre. Era essa a imagem, uma caça ao tigre que lhe acabara por emprestar a sua vida. Seria uma imposição excessiva, absurda. Você não devia falar por mim. Só eu sei quanto peso meus ombros podem suportar. O peso é insuportável. Sereia! Quem ouve você pensaria que vivemos todos os nossos minutos a temer de pavor, na expectativa do bote da sua fera. No entanto, às vezes passamos meses sem fazer uma única alusão. Mas a fera está lá. Ela não me larga. É como se fosse uma corcunda que eu carrego. Ela se impõe, independente do assunto da conversa. Eu converso com certeza como um corcunda. Pelo menos a cara do corcunda permanece. Você a vê o tempo todo. Vejo o tempo todo. De fato, eu observava sem cessar a vida dele. Julgava, media à luz do meu conhecimento da singularidade dele. Você é minha gentil e sábia guardiã. Não remunerada, mas bem contente. As pessoas devem achar muito esquisita essa nossa ligação. Eu sei que sou visto como um homem esquisito. Mas só eu sei como e por que você é esquisito. Isso me permite arrumar diante do mundo o véu do disfarce em dobras certas. Que disfarce? Ora, sua vida nada mais é do que um longo ato de dissimulação. Você pode iludir os outros quanto à importância que finge dar ao seu emprego, ao seu jardim, à sua biblioteca, às recepções sociais que frequenta, mas a mim você não engana. Todos esses rituaizinhos você os cumpre com absoluta indiferença. Pelas frestas da sua máscara, pintada com sorriso social, eu vejo um olhar que nada tem a ver com a máscara. E ela?
com uma arte indescritível, realizava a façanha de encarar de frente o meu olhar e, ao mesmo tempo, intrometer a sua visão por sobre o meu ombro, espiando também pelas frestas da máscara. E ninguém suspeita de nada. Para todo mundo, nós somos um casal bem comum. Você, aliás, exibe a mais típica característica do homem comum. Qual seja? A capacidade de passar um tempo infinito com mulheres tolas. Eu sou a sua mulher tola. Eu cubro as suas pegadas. Mas quem é que cobre as suas? Qual é o seu disfarce? Todo mundo sabe da nossa ligação. Aliás, você deve ser uma mulher falada. Claro que eu sou. Mas já que eu lhe garanto a reputação de um homem comum, eu automaticamente passo a ser uma mulher comum. Ser a sua mulher tola é tudo que me compete. Você é tão delicada, tão maravilhosa comigo. Como poderei lhe retribuir tudo isso? Ela parou.